Imagine um textão no Twitter, escrito em grego antigo por um senhor sem banho há semanas, sentado dentro de um barril. Bem-vindo à Grécia Antiga, onde a sabedoria brotava tanto quanto os piolhos e onde pensar demais podia te render um veneno no final da tarde. Esse é Diogonésio, filósofo, cínico e provavelmente a primeira pessoa a responder não solicitada em qualquer thread da época. Sim, os filósofos gregos criaram a base do pensamento ocidental, mas também criaram ideias que hoje renderiam cancelamento, exposed e até mesmo um tribunal no TikTok. E sabe o mais irônico? A palavra filosofia significa amor à sabedoria, mas esses caras passaram mais tempo brigando entre si do que buscando a verdade. Dê like antes que Platão volte do mundo das ideias só para chamar de ignorante. A Grécia Antiga era um fórum sem moderação. Atenas, por volta de 400 a.C., era o equivalente filosófico de um grupo de WhatsApp onde ninguém sai e todo mundo tem opinião sobre tudo. Só que em vez de figurinhas e áudios de 7 minutos, o arsenal incluía toga, sandália e argumentos sobre o que é a alma. A cidade era o centro de debates públicos, crises existenciais e egos maiores que o templo de Zeus. As praças funcionavam como feed ao vivo. O filósofo de plantão sentava, jogava uma pergunta do tipo "O que é a justiça?" e esperava a treta começar. O algoritmo, olho no olho e muita retórica. Os cidadãos livres, leia-se, homens atenienses, ricos e com tempo livre, tratavam a filosofia como o esporte, uma mistura de UFC intelectual e maratona de arrogância. Sócrates fazia isso com maestria, andando por aí, cutucando as pessoas com perguntas e deixando todo mundo desconfortável. Ele era basicamente aquele seu tio que aparece no churrasco só para provar que ninguém sabe nada sobre nada, só que com mais barba e sem cerveja. Enquanto isso, Platão transformava essas discussões em obras literárias dramáticas onde todo mundo fala como se tivesse decorado um roteiro de peça de teatro. Spoiler, ele era o roteirista. E claro, sempre ganhava o debate porque o oponente era fictício. Atenas fervilhava com escolas de pensamento estoicos, cínicos, epicuristas, cada um defendendo sua visão de mundo com mais convicção do que fãs de teoria da conspiração em fórum anônimo, e cada escola vinha com regras, dogmas e uma estética própria. Ser filósofo não era só pensar, era performar a sua verdade. E aí entra Diogenésio, o nosso anti-herói. Enquanto os outros discutiam sobre a essência do bem, ele vivia como mendigo só para provar que luxo era ilusão. Morava num barril, andava com cães e dizia que a civilização era um erro. Era o tipo de figura que hoje seria banida de qualquer grupo de estudos e provavelmente seguida por milhões no Instagram. O mais irônico é que esse caos controlado, essa overdose de ideias, faz justamente o berço do pensamento ocidental. A mesma praça que via um homem gritando "nada faz sentido", também via nascer conceitos como ética, lógica e democracia, ou pelo menos uma versão muito beta disso. Se você acha que hoje as pessoas discutem por qualquer coisa, é porque ainda não viu dois gregos quase saindo da mão por causa da definição de felicidade verdadeira. E se acha que isso é exagero, espera só até descobrir como os sábios da Grécia inventaram a hipocrisia profissional. Atenção! Se você acha que filosofia é coisa séria, prepare-se para ter sua bolha estourada com uma taça de vinho e cheiro de suor antigo. Na Grécia, os maiores debates filosóficos muitas vezes aconteciam em jantares regados à bebida. Chamava-se simpósio, mas podia tranquilamente ser chamado de mesa redonda do caos. Era uma espécie de mesa de bar com almofadas, onde homens adultos bebiam até perder a linha e filosofavam sobre amor, verdade e o cosmos na mesma noite. Sim, homens!
Porque, se você era mulher, sua participação nesse teatro do intelecto era limitada a tocar harpa ou ser usada como exemplo em alguma alegoria duvidosa sobre beleza e virtude. Igualdade de gênero? Só se fosse na hora de não deixar ninguém votar. E enquanto isso, os grandes nomes da sabedoria se alternavam entre discursos sobre moralidade e atitudes que fariam qualquer terapeuta contemporâneo pedir demissão. Platão falava sobre o mundo das ideias perfeitas, mas escrevia tudo em nome de Sócrates, como se fosse o ghostwriter oficial da verdade. Aristóteles fazia PowerPoints mentais sobre biologia, ética, política e cosmologia, mas acreditava que escravidão era parte natural da ordem cósmica. Já os estoicos diziam que emoção era inútil e, para provar isso, ignoravam qualquer tragédia como se fosse uma chuva passageira. Perdeu a família? Fique sereno. Foi humilhado em praça pública? Apenas respire e aceite. Estavam a um passo de virar coach de LinkedIn. No meio desse teatro, nosso Diogenésio seguia firme com sua filosofia do caos. Uma vez, ele andou com uma lanterna em plena luz do dia, dizendo: "Procuro um homem honesto." Nunca achou, né? Em outro episódio, zombou de Alexandre o Grande, chamando-o de moleque mimado na frente de todo mundo. Era a favor da liberdade individual, desde que fosse ele a definir os limites. Esses homens moldaram a ética ocidental enquanto ignoravam qualquer noção de autocuidado, limites sociais ou, veja só, coerência. Era como se o filósofo ideal fosse uma mistura de guru, troll e mestre de RPG com crise de meia-idade. E tudo isso, claro, sobre os aplausos ou apedrejamentos do público ateniense que adorava ver um show de sabedoria temperado e com um toque de escândalo. Afinal, para que um filósofo se ele não puder provocar, contradizer e eventualmente ser expulso da própria cidade? Se você tá achando Platão contraditório, espera só ver as frases profundas que hoje seriam respondidas com "Ok, boomer." Vamos começar com uma verdade amarga. Nem toda ideia antiga é genial. Algumas são apenas velhas. E os filósofos gregos tinham um talento especial para embalar absurdos em frases poéticas. Platão, por exemplo, nos deu a alegoria da caverna, uma metáfora poderosa sobre ilusão e realidade. Brilhante. Mas no mesmo pacote ele dizia que os artistas eram perigosos para a sociedade. Segundo ele, teatro e poesia enganavam as massas. Sim, Platão cancelaria o Oscar inteiro e ainda chamaria Beyoncé de ameaça à ordem pública. Aristóteles, então, foi o pai da lógica formal, mas também achava que as mulheres eram biologicamente inferiores. Ele literalmente escreveu que a mulher é um homem incompleto. Uma linha de pensamento que hoje seria derrubada em 5 minutos de Wikipédia e 30 segundos de Google Scholar. Isso sem falar nos pitagóricos, que acreditavam que números eram entidades divinas e que o número 10 era sagrado. Eles proibiam o consumo de feijão porque causava gases. É sério? Filosofia baseada em flatulência? A razão elevada tropeçando no biológico. Os estoicos diziam que devíamos aceitar tudo com serenidade. Soa bonito num post motivacional, mas na prática era um convite à apatia social. Segundo eles, não importa se a cidade está pegando fogo, o importante é manter a mente em paz. Fácil falar quando você tem toga, status e nenhuma conta vencida. Já Epicuro era o cara do prazer consciente, mas foi transformado ao longo dos séculos num símbolo de hedonismo irresponsável. A distorção foi tão grande que o nome dele virou sinônimo de vida louca com vinho caramanquete, quanto na real ele era mais para Netflix e pão com azeitona. Nosso querido Diogenésio, por outro lado, atacava todo mundo. Dizia que não se devia escrever livros, que as convenções eram ridículas e que a civilização era um erro. Dito isso, enquanto ele comia restos do chão e gritava com estátuas. Você não precisa de diploma para perceber. Parte do legado desses caras é genial. Outra parte
É só um retrato do tempo em que viviam, cheio de preconceitos, ilusões e suposições disfarçadas de sabedoria. Mas o pior mesmo era quando usavam a filosofia para justificar privilégios. Escravidão, ordem natural. Misoginia, fundamento biológico. Exclusão social, falta de virtude. Ou seja, a Grécia Antiga tinha tudo: ideias incríveis, pensamentos revolucionários e uma coleção de afirmações que hoje seriam devidamente expostas com um print e a legenda: "Olha esse absurdo que encontrei no livro de Aristóteles". Comenta aí, qual desses caras vocês contratariam como life coach? E se você achou esse festival de opiniões duvidosas pesado, espera só até ver o primeiro cancelamento da história. Spoiler, terminou com veneno. Se hoje um filósofo pode ser cancelado com um trending topic e meia dúzia de unfollows, na Grécia Antiga o cancelamento era um pouco mais terminal. Vamos começar por Sócrates. O homem que criou a base do pensamento crítico foi julgado por corromper a juventude e não respeitar os deuses da cidade. Tradução: ele fazia perguntas demais, deixava os filhos da elite confusos e falava mal do sistema. Resultado: condenado à morte com um voto popular. Teve direito a escolher como queria morrer. Optou por beber cicuta, uma planta venenosa servida numa taça. A Grécia inventou o textão e o unfollow definitivo. E não pense que ele foi exceção. Muitos pensadores foram expulsos de suas cidades, perseguidos ou simplesmente ignorados por séculos. Anaxagoras foi exilado por dizer que o Sol era uma pedra em brasa maior que o Peloponeso. Isso num tempo em que o Sol ainda era considerado um deus. E você achando polêmico quem diz que a Terra é plana. Heráclito dizia que tudo era fluxo e mudança, mas viveu recluso, solitário e deprimido, escrevendo em estilo obscuro porque, palavras dele, as massas não merecem entender. Sim, o homem era basicamente o Nick Cave da filosofia. Pitágoras criou uma seita com regras estranhas, como não comer feijão, não tocar fogo com ferro e não olhar no espelho à noite. Era o guru fitness da época, mas com medo de leguminosas. E claro, Diogênios. Esse nem precisa de acusação formal. Era preso, expulso, ignorado e aplaudido, às vezes tudo no mesmo dia. Ele não só aceitava o caos, como o alimentava. Uma vez, foi sequestrado por piratas e vendido como escravo. Quando perguntaram o que ele sabia fazer, respondeu: governar homens. Acabou virando conselheiro do dono. O RH da Grécia surtando. Mas o ponto aqui é, ser filósofo não era uma carreira tranquila. Não existia linha editorial segura. Bastava você contrariar o poder, incomodar o costume ou pensar fora da caverna e pronto, o ostracismo te esperava. Literalmente, porque ostracismo era o nome do sistema de exílio por votação popular. Todo ano, os atenienses se reuniam para decidir quem seria chutado da cidade por 10 anos. Bastava escrever o nome do desafeto num caco de cerâmica, tipo um paredão do Big Brother, só que sem chance de redenção. Pensadores brilhantes sumiram da história porque não agradaram os deuses certos ou os homens certos. E enquanto isso, os que sabiam jogar o jogo sobreviveram. Escreveram suas ideias como quem planta bomba-relógio. Um dia alguém vai ler. Um dia alguém vai entender. Talvez. Diogênios, claro, nunca foi exilado. Ele já vivia à margem. Não se pode banir quem já se baniu do sistema. E é por isso que, mesmo sendo um velho mal cheiroso num barril, ele sobreviveu nos livros, porque era impossível ignorá-lo. Assim como não dá para ignorar o cheiro de ironia quando a verdade é dita em voz alta demais. Sócrates morreu aos 70 anos por fazer perguntas inconvenientes. Hoje, ele seria apenas mais um thread viral sobre por que vocês acreditam nisso. Plot twist. Por que esses caras problemáticos ainda mandam no mundo? Passaram-se séculos, mudaram as línguas, os impérios, as modas e os banhos, felizmente, mas os textos desses pensadores continuam sendo lidos, citados, distorcidos e tatuados em costelas.
O que faz um monte de homens barbudos, descalços e opinativos continuarem relevantes? Talvez seja o fato de que, no fundo, todos estavam tentando responder a mesma pergunta: como viver? E, mesmo errando feio em várias respostas, eles começaram a conversa. A filosofia não sobrevive porque é perfeita. Ela sobrevive porque incomoda, porque cutuca, porque te faz parar o scroll e pensar: peraí, isso faz sentido, mesmo que dito por alguém que achava feijão um crime contra a lógica. Hoje, Sócrates seria chamado de problemático. Aristóteles seria cancelado na semana de estreia. Platão teria um canal com comentários desativados. E Diógenes, bom, ele já estaria de volta ao barril, fazendo live no TikTok. Mas ainda assim, estão todos aí, em aulas, memes, discussões, camisetas de faculdade e frases de impacto usadas por gente que nunca leu o original. A filosofia virou herança e fardo. E o mais bonito disso tudo é que, mesmo com todas as contradições, preconceitos e exageros, esses caras abriram caminho. Com toga, vinho e muito ego, mas abriram. Diógenes não acreditava em imortalidade da alma, mas conseguiu a imortalidade da citação. Nada mal para alguém que dormia com cachorro e gritava com estátuas. Então é isso. A Grécia nos deu teatro, democracia, trigonometria e o barril da vergonha. Deu também lições que resistem ao tempo e erros que merecem ser lembrados para não serem repetidos. Os filósofos gregos eram um misto de genialidade e caos, um experimento coletivo de como pensar em voz alta com toga, vinho e contradições no volume máximo. E agora que você sabe disso tudo, me responde nos comentários. Qual desses filósofos você aguentaria 10 minutos num date? Ou melhor, qual você acha que sobreviveria no Twitter atual, sem ser bloqueado em menos de 3 dias? Deixa seu like antes que Diógenes te chame de escravo do algoritmo. Se inscreve no canal para não perder os próximos surtos históricos. E se você achou os gregos caóticos, espera só ver os romanos copiando tudo isso com espada na mão e crise de masculinidade. Se você achou que filósofo grego era problemático, espera só ver guerreiros que meditavam sobre a vida antes de cortar alguém pela metade com uma katana. Até lá!